Oi, gente. Pois é, o ministro Abraham Weintraub entra firme na competição para ser o pior ministro do Bolsonaro, que é uma competição difícil. Tem o Sérgio Moro, ministro que cometeu irregularidades, tem a Damares Alves, que, enfim, acha que tem suecos ensinando masturbação para os filhos e tem masturbando bebês, e que a Elsa do Frozen é lésbica, né? Tem o Onyx Lorenzoni, que é réu confesso de Caixa 2. É uma turma, assim, complexa, não é? Tem o Ernesto de Araújo, que acha que mudança climática é uma trama marxista, mas o Abraham Weintraub, ele não deixou barato. Ele resolveu afirmar que vai atrás da zebra gorda, ou seja, os professores que ganham de 15 mil a 20 mil reais por mês. Esse que é o grande problema da educação brasileira, segundo o ministro Abraham Weintraub, é que tem professores de dedicação exclusiva com mestrado e doutorado que ganham mais do que 15 mil reais por mês. É complicado, viu, gente? É complicado. Mas eu vou chegar lá. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais. Os links vão estar em um comentário fixado, assim como o link do nosso Apoia-se, caso você queira se tornar apoiador. Você vai participar de um grupo de WhatsApp, vai poder, enfim, dar palpite nos rumos do canal e tudo mais. Bem, eu preciso dizer uma coisa antes de entrar no conteúdo da matéria e falar mais alguns detalhes. Eu sou parte indiretamente interessada. Por quê? Porque meus dois pais, meu pai e minha mãe, são professores da Universidade Federal da Bahia, agora aposentados, né? Eram professores da Universidade Federal da Bahia, e todos dois se aposentaram com dedicação exclusiva, mestrado e doutorado, e terminaram inclusive no topo da carreira acadêmica como professores titulares da Universidade Federal da Bahia. Vale dizer que são muitos respeitados em seus respectivos campos. Meu pai, que trabalhou com saúde mental e se tornou depois sanitarista, professor de medicina social, enfim, e minha mãe na área de planejamento de saúde, políticas de saúde, com uma contribuição também absolutamente significativa, e ambos também são artistas, né? Minha mãe escreve crônica poética, meu pai tem várias poesias premiadas, enfim, são pessoas com a vida intelectual e artística bastante intensa e com muita competência nas suas carreiras. E eu fiz mestrado e doutorado, estou fazendo pós-doutorado e posso vir a um dia me tornar professor universitário concursado. Eu já fui professor como professor substituto na Universidade Federal da Bahia 2 vezes, durante quase 4 anos, 3 anos e alguma coisa, e também já lecionei em outros espaços e tal. Enfim, precisava deixar isso claro antes da gente começar, não é? Mas o que é que diz o tal Abraham Weintraub, né? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou durante o 21º Fórum Nacional de Educação Superior Particular que precisa, abre aspas, atacar a zebra mais gorda, o salário do professor universitário federal. Ele deu essa declaração a defender que cobrar a mensalidade dos alunos das faculdades de universidades públicas seria uma vitória de pirro, porque não resolveria o problema no ensino superior do Brasil, que segundo ele é o gasto de uma fortuna de dinheiro com uma pequena quantidade de pessoas. Como se pagar pessoas que dedicaram a vida toda à ciência e o desenvolvimento do conhecimento, pagar 15 mil reais ou 20 mil reais fosse assim uma fortuna, tivesse transformado essas pessoas em multimilionários, com um patrimônio superior a 20 milhões de reais. Não. Pagar a professores universitários 15 a 20 mil reais, dentro dos padrões internacionais, é pouco, Abraham Weintraub. Professores universitários desse nível, no exterior, nos países que valorizam a educação, ganham muito mais do que isso. E os professores brasileiros, via de regra, são muito mal remunerados. Muito mal remunerados. Então, na verdade, é uma enorme distorção que ele comete. Mas não só essa, vamos lá. Cobrar a mensalidade de quem pode pagar não vai resolver nada. Eu tenho que ir atrás de quem está com a zebra mais gorda, que é o professor de uma federal com dedicação exclusiva, que dá 8 horas de aula por semana e ganha 15 mil reais a 20 mil reais por mês. Aí vamos falar do 8 horas de aula por semana, porque a
Assim, ele já falou um monte de bobagem, mas essa daí é mais braba. Alguns professores dão de 8 a 12 horas em sala de aula, mas para você dar uma aula, você tem o tempo da preparação da aula, da atualização, de ler artigos, que todo professor faz. Além disso, o professor universitário, ele também tem um período que ele dedica à área de administração. O professor, ele participa de uma participação, ele tem uma participação no setor administrativo e algumas das suas horas são dedicadas a isso. Apenas os professores substitutos têm um horário pro administrativo menor, mas mesmo esses têm que participar de reuniões de departamento, tem que participar, às vezes, se for representante do colegiado, ou seja, existe uma parte da atuação do professor que é ligada a isso. Além disso, um professor universitário, ele não é apenas um professor de sala de aula. Ele é um professor também de pesquisa científica. Tanto é que ele é cobrado por ter uma produção científica de artigos, de atividades fora da universidade. Enfim, ele tem toda uma cobrança de produtividade. E isso também demanda tempo e horas. Então, quando você soma o fato de que ele tem o período em sala de aula, que ele tem a preparação das aulas, que ele tem a parte administrativa e que ele tem dedicação à pesquisa, sendo que muitos professores, a maioria dos professores universitários dão aulas na graduação e na pós-graduação. Isso significa que um professor, 40 horas de dedicação exclusiva, ele não tem condições nem de ter uma outra atividade. É muito difícil ter. Muito difícil ter uma outra atividade remunerada para além da primeira. Ele não poderia, em termos de contrato, por ser dedicação exclusiva, mas mesmo que fosse uma atividade não contratual, seria complicado. Um dia, se eu virar professor universitário, minha atividade aqui no YouTube professor universitário concursado de Universidade Federal, 40 horas de dedicação exclusiva, eu teria que reduzir o número de vídeos que eu faço por semana. Exatamente por esse motivo. Porque eu não conseguiria, com tantas atribuições, fazer vídeos com regularidade que eu faço, né? Mas lá vem ele. O ministro também criticou a quantidade de servidores do MEC, 300 mil. Segundo ele, os classificou como um exército a ser enfrentado. Muitas faculdades nossas têm que contratar servidores terceirizados para poder funcionar. Né? Mais de 80% do ensino superior está na iniciativa privada e o MEC tem uma folha de pagamento com professores federais que cresce 8% ao ano sem eu fazer nada. Metade dos 600 mil servidores da República está no MEC. Eu tenho que enfrentar esse exército, dentre outras coisas, doutrinação, metodologia de alfabetização totalmente errada, gasta-se fortunas em universidades enquanto o filho do pobre não vai para a pré-escola. Vamos lá. Doutrinação. Não existe nenhuma evidência que se faça em larga escala doutrinação nas universidades. Sim, você pode encontrar um exemplo isolado de algum professor que tem uma prática agressiva, seja ele de esquerda ou de direita, dentro de uma universidade. Claro que pode encontrar. Mas, de forma sistemática, falar como se fosse uma coisa generalizada é uma teoria da conspiração. Mas por que isso não deve nos surpreender? Porque Abraham Weintraub foi indicado pelo conspirador maior Olavo de Carvalho. Então ele está soltando uma teoria conspiratória na nossa cara, não é exatamente uma grande surpresa, não é? No mesmo evento, o Abraham Weintraub defendeu um sistema de autorregulação das universidades privadas. Autorregulação? Das universidades privadas? Você vai confiar na iniciativa privada e se autorregular na área do ensino? Algumas dessas universidades trabalhando com saúde, a vida das pessoas, e trabalhando com direito ao nosso sistema de justiça, do jeito que ele está? Olha, enfim. Em entrevista coletiva após a fala, o ministro afirmou que a autorregulação é respeitar os indivíduos e instituições legítimas para tornar suas próprias decisões. Ele ainda falou isso que não significava menos fiscalização do MEC. Como não? Se você ampliar a autofiscalização das universidades e você desresponsabilizar o MEC, como não vai desresponsabilizar o MEC? Uma fala meio estranha, mas enfim. O setor tem que se organizar e criar uma proposta. Com base nessa proposta, vamos dar mais ou menos liberdade. Por exemplo, medicina tem que ter menos liberdade. Aleluia! Um pouquinho de racionalidade entrou na cabecinha dele.
Um curso ligado a uma coisa mais etérea pode ter mais liberdade. A carreira de professor fica no meio do caminho, afirmou o ministro. Isso significa menos fiscalização do MEC, mas cria-se duas camadas, a fiscalização estatal e a autorregulação. O setor se autorregula e o Estado fiscaliza cada um deles e vê se a autorregulação está funcionando corretamente. Ter um mecanismo de autorregulação, eu não sou nem totalmente contrário. Agora, você diminuir a fiscalização do MEC, tendo em vista a explosão do ensino particular universitário e com universidades que a gente sabe que muitas delas são pagou, passou, é uma coisa, é uma verdadeira temeridade. Nós vamos formar muitas pessoas com baixo nível de qualificação no setor privado, em que as pessoas vão ter conseguido um diploma porque pagaram, mas que esse diploma vai significar quase nada no mercado de trabalho no futuro, e cada vez ele está significando menos. Então, nós não podemos caminhar nessa direção de uma precarização da qualidade do ensino superior. Porque se caminhar nessa direção, isso vai fazer com que o próprio diploma de ensino superior e futuramente o próprio diploma de mestre e doutor signifique cada vez menos, né? O diretor executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior de São Paulo, Rodrigo Capaneto, afirmou que a entidade tem uma proposta de autorregulação. Ele defendeu a descentralização da avaliação e a criação de um órgão regulador independente. Aí, ter um órgão regulador independente para participar já é uma ideia um pouco melhor do que a do ministro, né? Mas vamos lá. Ter uma avaliação independente do MEC, que seja por pares ligados a agências independentes e descentralizados para respeitar a diversidade da oferta. Mas tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque na área do ensino, que é uma área super sensível, desculpe, que é uma área super sensível, você fazer isso significa riscos de perda de qualidade. Ainda segundo o Capelato, a proposta ainda está em construção e será levada ao Ministério. Nesse cenário, as regras das agências seriam formuladas por agentes do setor. Eu acho até tem muitos riscos aqui. Eu queria falar com especialistas na área, né? A concessão para funcionar como instituição de ensino superior não vai deixar de ser dada pelo Estado. Além disso, essas agências são independentes, mas credenciadas pelo poder público. Com várias agências, poderá haver uma avaliação diferente para cada tipo de curso, utilizando diferentes métodos com relatório de autoavaliação e avaliação por pares. Enfim, o Abraham Weintraub entrou firme, não é, na disputa pelo pior ministro do governo Bolsonaro. E olha, gente, ser o pior ministro do governo Bolsonaro é uma desonra realmente difícil de você conquistar, porque nós estamos falando de o conjunto de ministros piores da República desde a redemocratização. É difícil imaginar que até o gabinete do Itamar, do Fernando Collor, que não eram muito bons, consigam ser piores do que esses. E o Abraham Weintraub declarou guerra aos professores universitários. Quer dizer, aquele que deveria, teoricamente, estar do lado dos alunos, estar do lado dos professores e defender o aprimoramento e a melhoria da qualidade do ensino, está, na verdade, querendo fazer do Ministério da Educação um ministério de perseguição e de vingança contra os professores que um dia apontaram a sua própria mediocridade e a sua própria baixa capacidade, né? E ele, como ficou vingativo, né, como uma pessoa rancorosa, tem esse plano de se vingar daqueles que um dia ousaram a ridicularizar ele e ridicularizar o seu padrinho político, Olavo de Carvalho, que é absolutamente descartado na academia, visto como o que ele é, que é um líder de teorias de conspiração, um conspirador fanático. E ele, como um bom súdito do Olavo de Carvalho, vem com essa proposta de atacar os professores, né? A única coisa boa, eu acho, é que ele vai conseguir a unificação dos reitores das universidades federais, da categoria de professores e da maioria dos alunos contra ele. Então, o lado bom, se é que tem um lado bom nisso, é que a oposição a ele estará completamente unificada. E era isso que eu tinha a dizer sobre esse tipo de coisa. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.